PGR contesta a decisão de Gilmar Mendes. O processo envolve, inclusive, o ex-governador petista, né, da Paraíba, Ricardo Coutinho. Então, olha só, a Procuradoria-Geral da República criticou o entendimento do ministro Gilmar Mendes, do STF, em relação aos acordos de delação premiada. Né, o órgão também citou que a interpretação pode gerar um impacto, inclusive, no processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Satie, aproveitando a sua presença aqui conosco, essa manifestação, você acredita que a PGR fez essa crítica por conta desse processo? O que você acha que o Gilmar realmente deve ter cutucado aí para que isso acontecesse? Cara, isso aí é o que a gente chama de confusão no arraial dos inimigos, porque não faz sentido nenhum, né, a PGR, que acaba fazendo ali um bate-bola ali com o Supremo Tribunal Federal, ser contra uma decisão de um dos decanos, né, um dos líderes do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. E é óbvio que aí a argumentação para que haja essa contestação da decisão do Gilmar Mendes é que isso pode gerar um efeito em cadeia. Efeito em cadeia, né? Lembra quando a Lava Jato foi anulada pelo Dias Toffoli, que também gerou um efeito em cadeia, que todo mundo que tinha sido culpado, condenado, passou a ser inocentado, entre muitas aspas, pela Lava Jato, que no caso da Lava Jato, que é inclusive um caso aqui do ex-governador do Rio de Janeiro, né? Ele acaba entrando, seus advogados acabam entrando, né, com medidas judiciais, justamente em razão de ter sido derrubada a decisão do Dias Toffoli, e aí você tem um efeito em cadeia. E será que esse efeito em cadeia poderia beneficiar o presidente Jair Messias Bolsonaro? E eles ficam se defendendo, eles ficam se protegendo, ninguém aí ama a população, ninguém está fazendo um trabalho em prol da população e pela democracia, pelo contrário. E nesses casos eles são capazes de contestar publicamente uma decisão para que essa decisão de Gilmar Mendes, que poderia beneficiar alguém, não beneficie um inimigo, né? Esse é o trabalho dos algozes da República e dos algozes do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? O Procurador-Geral da República, ele já é conhecido como engavetador geral da República, que sempre negligencia as solicitações, os pedidos da direita, da oposição ao governo, e aceita tudo, acata tudo que o Supremo Tribunal Federal e o governo pede para eles, Laísa. Parece que é um jogo de carta marcada, que na verdade ele está tentando proteger, não o Gilmar Mendes em si, mas está tentando prejudicar o presidente Bolsonaro com uma decisão que pode gerar jurisprudência nessa decisão de Gilmar Mendes e que posteriormente pode beneficiar, sim, o Jair Messias Bolsonaro. E tudo que eles não querem é isso. Por isso, não abrem mão de nada, inclusive abre aí uma discussão pública, um embate entre a PGR e o Gilmar Mendes, justamente para manter as coisas como elas estão, injustas, inclusive, Laísa. Aproveitando, inclusive, obrigada, Satie, pela sua conclusão. Aproveitando ainda esse tema, Rafael, por que você acha que a PGR se posicionou contra esse entendimento do STF Gilmar Mendes? Aí é só uma questão de física e matemática, né, Laísa? Dentro dessa perspectiva de que eu acho mais fácil eu voar do que a PGR apresentar determinada conduta disruptiva, determinada conduta valente, como eu não vou voar, eu também acredito que nesse caso não teremos surpresas positivas. O que me preocupa mais, viu, Laísa? Não sei se semana que vem, quando a gente conversar, isso que parece uma atitude atípica da PGR não vai significar um passo atrás para dois passos completamente absolutistas, completamente autocratas. E chama a atenção aqui, também foi a revista Exato quem trouxe isso, a gente pôde conversar ao vivo, eu ponderei lá atrás uma jogada também esquisita da PGR, que foi, geralmente, como você te trouxe, eles ou engavetam ou correspondem exatamente com a expectativa do STF. Uma determinada ocasião, Paulo Guanet, ele, quando consultado acerca da transferência de Bolsonaro da sede da Polícia Federal para o Complexo da Papudinha,
ele conseguiu a proeza de... Tamanha era a dificuldade para justificar aquele cenário ruim, aquele cenário... Para que mais essa etapa de perversidade? Ele conseguiu a proeza de uma peça jurídica que, mais uma vez, li e reli para ter certeza que eu estava tomando contato e que a minha cognição não estava me driblando, tomando contato exatamente com o que parecia. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele disse algo do tipo, olha, eu não me oponho, eu, PGR, institucionalmente, nós, Ministério Público, não nos opomos à transferência de Bolsonaro da Polícia Federal para a Papudinha. Mas não é função do PGR se abster. Ele tem que dizer se aquilo é, do ponto de vista do Ministério Público, legal ou se aquilo é ilegal. Agora, dizer que não se opõe, ou seja, não tenho opinião formada, prefiro não me manifestar. Negativo. A PGR foi aquela ocasião outorgada, só que ali ela não se manifestou para não colocar digital na primeira e única transferência da história do Hemisfério Sul de um chefe de Estado para um espaço que tem um histórico de, completa incoerência com a liturgia do cargo e com as prerrogativas de um chefe de Estado. Logo, eu diria que o PGR não costuma nos surpreender positivamente, e quando surpreende não é nem para bem, é para nos deixar no campo, no aspecto da confusão. Agora, pobre é o Sattier nesse contexto, e até, se você me permite, Laísa, gostaria só de ouvir dele um breve raciocínio de algo simples. Porque, Sattier, você está acompanhando o cidadão de senso crítico que é e mandatário exemplar com bastante indignação isso tudo. Agora, como é acompanhar com bastante indignação isso tudo, tendo na cobertura Sérgio Cabral, analista e coach, e tendo cada vez mais em podcast e no nosso algoritmo de maneira insuportável, o garotinho dando aulas de bom senso, ética, pseudoética. Vem cá, no Rio de Janeiro deve ser um pouco mais complicado acompanhar esse enredo chamado Brasil, não? Cara, o Rio de Janeiro deve ser complicado acompanhar esse enredo chamado Brasil, mas eu preciso te dizer que o Rio de Janeiro é um outro país, cara. Isso aqui é um outro país, velho. Então, assim, é uma loucura, né? Tem ele, tem o garotinho, você tem o governador Wilson Witzel, que foi impeachmentado, o primeiro governador impeachmentado da história do Brasil, lançando pré-candidatura a governo do estado. Cara, é uma loucura, né? Então, assim, é triste você ver a cidade que foi não só a capital da República Federativa do Brasil, mas foi a capital do Império Português, né? O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, de Portugal e de Algarve, e de todos os países lusófonos, ou seja, os países que falavam a língua portuguesa, né? Então, e que eram colônias de Portugal, evidentemente, sendo governado por Dom João VI, aqui nessa cidade, cara. Pô, então, como a gente sai disso, né, do centro nervoso de um império que descobriu o novo mundo, né, cara? Como a gente sai do centro nervoso intelectual do Império Português, que provou para a humanidade que existia terra firme para o oeste, onde era, né, um paredão de mar, um abismo de mares, né, de águas no Oceano Atlântico. Como que a gente chegou nesse nível, né, cara, de interferência do tráfico de drogas na política, de ladrões sendo hoje comentaristas de filme, críticos de cinema e sommelier, né? Assim, onde nós paramos, inclusive agora o garotinho, né, que também foi preso algumas vezes, né, por diversos escândalos, hoje sendo analista político, apontando o dedo para todas as pessoas. Cara, isso é um país à parte, infelizmente, Rafael, infelizmente, Laísa.